Olá, espero que você esteja bem, espero que a paz de Deus esteja reinando abundante aí no seu coração. Quero trazer para vocês, ainda no livro de Juízes, como eu disse, eu estou lendo aqui a palavra e ao longo aí de todas essas leituras, eu vou trazer aqui uma palavra, algo que Deus tenha falado ao meu coração para compartilhar com vocês, tá? E aqui em Juízes, no capítulo 13, vai relatar aqui uma história muito bonita, onde um homem tem aí uma responsabilidade de criar um outro homem para libertar o povo de Israel. Aqui em Gênesis 13, a gente vai perceber que Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, por isso, os filisteus acabaram aí escravizando, né, julgando aí o povo de Israel. Então Israel estava sofrendo na mão dos filisteus. E o que acontece? Deus, para cumprir a sua palavra, né, e promessa que tinha dito sobre as tribos lá atrás, Gênesis 49:16, Deus fala que a tribo de Dan julgaria como as tribos de Israel, né, como as tribos de Israel. Então, assim foi feito. Aqui em Juízes 13, Manoá é descendente da tribo de Dan. Manoá recebe, a esposa de Manoá recebe de Deus uma visitação onde eles teriam um filho. Aqui Deus já começa a mostrar, né, mais uma vez que Ele é o Deus do impossível, né? Porque a gente já viu lá atrás que Deus agiu no impossível. 300 homens apenas para guerrear, lutar e vencer milhares de homens que vieram contra os 300 homens lá junto com Gideão, né? Então, Deus é o Deus do impossível. E aqui, a mulher de Manoá era estéril. O que Deus fez? Deus apareceu para ela e disse que ela teria um filho. E esse filho livraria aqui a Israel. Deus fala: és estéril e nunca deste à luz, mas engravidarás e terás um filho. Olha Deus mostrando que Ele pode fazer o impossível na minha e na sua vida. Seja qual for a situação que você acredite que não há mais possibilidade de intervenção humana, e Deus vem lá e faz o milagre acontecer. Não é sobre esse milagre aqui que eu quero falar com vocês, eu quero falar sobre Manoá. Manoá. Manoá foi um homem que a gente percebe o coração totalmente temente ao Senhor. E é uma das coisas que hoje a gente acha mais difícil, é um homem, eu tô falando gênero mesmo, né? Se voltar para Deus, buscar a Deus, depender de Deus, porque tem-se, assim, o homem geralmente quer ser aquele como se fala? Onipotente, né? Não dependo de nada, de ninguém, eu resolvo. A tendência é que o homem não busque a Deus. Mas aqui a gente vê um outro exemplo, um exemplo brilhante de um homem que tinha um coração ali temente ao Senhor. Porque quando a esposa dele vem falar para ele que eles teriam um filho, o que Manoá vem e faz? Manoá pega e diz, em oração ao Senhor, tá? Então aqui eu tô mostrando que eu me humilho, eu me coloco diante daquele que é maior do que eu me coloco diante daquele que sabe de todas as coisas, eu me coloco diante daquele que pode me capacitar para tudo aquilo que se apresentar na minha vida de desafio, de inesperado, de promessa, de seja lá o que for. Eu me coloco diante daquele que é Deus. E aí o que Manoá faz? Manoá suplica. Gente, ele não faz qualquer oração, ele suplica a Deus. Porque aqui era uma situação, primeiro, ela não poderia ter filho. Então,
um anjo do Senhor apareceu até ela e falou que eles teriam um filho. E ele pega e começa a suplicar diante do Senhor. Suplico-te que o homem de Deus que enviaste venha até nós mais uma vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino. Aqui, o que a gente vê? A gente vê que o homem toma a frente da provisão. E aqui, olha, ele foi buscar a Deus, ele foi suplicar a Deus. A mulher que teve lá um encontro com Deus, mas quem foi lá pedir a Deus que Deus voltasse mais uma vez e desse a eles a instrução foi Manoá. E assim o Senhor ouviu a oração. E aqui a gente vê um homem dependente do Senhor, da instrução que Deus deveria dar, né, à vida deles, para que eles cuidassem e criassem ali o filho que haveria de nascer. E a gente vê essa confirmação de que é Deus que nos instrui em toda a verdade, em João 14, no versículo 26. O Espírito Santo nos instrui em toda a verdade. Se eu quero discernimento sobre algo, se eu quero uma revelação sobre algo, se eu quero uma direção sobre algo, é o Espírito Santo de Deus que vai me guiar, que vai me dizer, que vai me instruir. Eu preciso depender do Espírito Santo de Deus na minha vida diariamente, porque sem isso eu fico sem direção, sem saber o que fazer. Às vezes eu pego e resolvo do meu próprio jeito e acaba dando em BO. Mas vamos lá. Manoá suplicou que que o homem de Deus viesse novamente e ensinasse como deveria o menino, né, ser criado. E Deus ouviu a oração. Juízes 13, versículo 9. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus foi falar com a mulher mais uma vez. E aí, olha, aqui eu percebo que o anjo de Deus foi falar com a mulher. A mulher cuida. E o que eu vejo aqui esse coração dessa mulher? Bom, nós iremos cuidar dessa criança. Eu tô aqui, o anjo veio aqui, vou chamar o meu esposo. Foi e chamou o seu marido e o marido esteve lá também ouvindo aquilo que Deus iria falar, de como educar, de como criar aquela criança que viria ali com um propósito de Deus, porque ele já nasceu com um propósito. Porque aqui, quando ele nasceu, Israel estava vivendo um momento bem difícil, de aflição. E ele nasceu com esse propósito. Ele nasceu com o propósito de trazer o livramento ao povo de Israel. E aqui, gente, veja só. Deus foi dando todas as instruções e Deus revela. Deus revela, Deus mostra, Deus nos capacita, Deus nos reveste realmente de tudo aquilo que a gente precisa para vivenciar uma situação, para vencer uma guerra, para educar os filhos, para começar uma faculdade nova, para começar um relacionamento. Tudo Deus pode nos instruir em todas as coisas. Basta que a gente tenha um coração voltado totalmente a Ele, dependente totalmente dEle. E aqui eu vejo um homem chamado aqui o Manoá, que ele mesmo em meio à desobediência que o povo lá de Israel vivia naquela época, a gente vê em Manoá um homem que tinha um coração temente a Deus. Um homem que mesmo que todos estivessem seguindo a outros deuses pagãos, adorando a outros deuses, fazendo o que as culturas daquelas localidades onde eles estavam ali faziam, aqui a gente vê que Dan tinha, Dan não, ele era da tribo de Dan. A gente vê aqui que Manoá tinha um coração temente ao Senhor, por isso em tudo ele dependeu aqui de Deus para poder criar
educar, ensinar Sansão, porque tinha um propósito. O milagre aqui da esterilidade e também o milagre, a libertação que Deus faria aqui do povo de Israel, cumprindo a promessa que Deus já havia feito lá atrás. Então, que eu e você possamos ter esse coração aqui de Dan. E essa é uma mensagem muito bonita para os homens, para que os homens possam depender do Senhor. Porque, e até mesmo aqui, olha, Manoá, ele era um bom esposo para a sua esposa, com certeza. Porque a Bíblia diz que se o marido não é um bom marido para a esposa, até as suas orações ficam impedidas. Então aqui a gente vê que se Deus ouviu a oração de Manoá, é porque Manoá era um bom e ótimo marido aqui para a sua esposa. Que eu e você possamos, em nome de Jesus, ser abençoados com essa palavra, meditar sobre a palavra, porque Deus tem muito a nos revelar em sua palavra e Deus quer que a gente viva a vida abundante que está aqui na palavra dele. Que Deus abençoe as nossas vidas, essa nossa semana, e que todos os dias nós possamos ser dependentes do Senhor. Em nome de Jesus, amém.